e última etapa do nosso mini treinamento de hoje, que é, eu destaco aí, como orar. Orar, senhores, não é o que a religião fala. Orar é um relacionamento espiritual com o Espírito Santo, ou com a comunhão do Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo. E as nossas lives falam muito disso. Só falam disso. Só falam de Cristo e todas as coisas envolvidas. O Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, o que ele foi, o que ele faz, o que ele fez. Bom, e tudo isso, então, é para adquirir uma experiência espiritual. Uma vida espiritual, ela requer sempre um desenvolvimento. Por isso que o ser humano, o Filho de Deus, ele sempre cresce, né? Ele sempre se desenvolve. Ele sofre toda hora um processo de metanoia, metamorfose, né? De santificação, né? De purificação. Né? Essa que é a ideia do cristianismo que a gente vê na Bíblia. Eu não estou falando de achismo, estou falando com as minhas palavras do que está na Bíblia. E para isso tem mais de 10 preletores, todos alinhados com a mesma coisa. Né? A interpretação do homem sobre o que escuta, eu diria, ouça o Espírito Santo. Né? Porque não são tantas minhas palavras que devem atingir teu coração. Mas, na verdade, à medida que você ouve um preletor, ou nos ouve falar de Cristo, é o seu coração que vai receber o Espírito Santo. É dele que vai vir a revelação, a verdade mesmo. Que você entende. Porque você tem um propósito, eu tenho outro, cada um tem seu propósito para Deus. Bom, vamos para o vídeo de hoje, né? Que na verdade é o vídeo que a gente vem trazendo já há algum tempo, dando continuidade, sempre repetindo às vezes os trechos, porque A achamos ênfase dos importante. outros capítulos, para podermos esboçar o livro e talvez didaticamente ficar mais claro, segundo verso-chave que citamos, capítulo 2, verso 5. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo. Então podemos dizer que Filipenses 1, 21, Paulo está dizendo: Cristo é nosso, ou é meu, viver. No capítulo 2, verso 5, ele está dizendo: Cristo é minha mente, ou Cristo é minha mentalidade. Então, haja em vós a mesma mente, ou mentalidade. Algumas traduções, sentimentos. A palavra melhor é mente, segundo o original. A mesma mente que também houve em Cristo. Então, ele vai dizer qual é essa mente. Aquele que a si mesmo esvaziou e aquele que a si mesmo se humilhou. Né? Então, essa é a ênfase do capítulo 2. Se pudermos entrar hoje em alguns detalhes mesmo, que de passagem vamos fazer. Que maravilhoso capítulo esse. Paulo vai mostrar a mente de Cristo no próprio Cristo, é claro, né? É a mente de Cristo. Então ele se esvaziou, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Essa é a mente de Cristo. Tende em vós a mesma mente. E aí ele cita mais 2 exemplos dessa mente de Cristo em manifestação. Primeiro, mente de Cristo em Timóteo, um outro vaso que expressava com clareza a mente de Cristo. Em palavras inspiradas pelo Espírito, quando Paulo escreveu Filipenses, tão lindas, irmão. Creio que teremos ainda hoje a oportunidade de tocar nisso. E cita mais um exemplo, Epafrodito. E também mostra marcas, mente de Cristo em Epafrodito. Ora, irmãos, se estamos falando de experiência cristã normal, quantos somos ajudados com esses assuntos? Quantos somos checados? Se a nossa experiência cristã tem sido normal, se tem havido em nós a mesma mente que houve em Cristo, se nós somos do mesmo sentimento, os que se esvaziam, os que se humilham, ninguém nos humilha, porque ninguém pode nos humilhar. Presta atenção A si nisso. mesmo se humilhou. Se nós não temos um coração de sermos, de nos depositarmos aos pés do Senhor em humildade, ninguém pode nos humilhar. O soberbo não pode ser humilhado. Nosso Senhor Jesus não foi humilhado pelo seu Pai, não foi esvaziado pelo seu Pai e por ninguém. Ele a si mesmo se humilhou e a si mesmo se esvaziou. Então, o conselho da palavra de Deus, tanto por Tiago quanto por Pedro, para nós, muito semelhante que os dois escrevem nas suas epístolas, é: humilhai-vos. É um rogo. Como que dizendo, ninguém pode fazer isso por você. Se você não se humilhar, ninguém vai humilhar você. Pensamos errado, né? Nós dissemos, o outro me humilhou, ele está me humilhando. Ninguém pode nos humilhar.
Só nós podemos nos humilhar e devemos fazê-lo. Humilhai-vos na presença do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Né? Então, essa é a mente de Cristo. Então, ele cita essa mente em Cristo, em Timóteo, em Epafrodito. Capítulo 3, o verso que citamos, para esboçar então o livro, 3,14. Prossigo para o, não um, mas o, artigo definido singular. O alvo. E que alvo é esse? Esse alvo é o prêmio. Acompanha aí, 3,14. E que prêmio é esse? É a soberana. Aqui também vamos buscar uma ajuda nessa palavra. A palavra melhor seria ascensional. A mesma ideia de Hebreus 3. Santos irmãos que participam de uma vocação celestial. Então, uma soberana vocação, ou uma ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse é o alvo e esse é o prêmio. Então, qual era o alvo de Paulo? Atingir a plenitude da vocação ascensional para a qual foi chamado. Então, ele diz, para isso eu prossigo. E todos nós devemos fazer exatamente como Paulo. Inclusive, Paulo fala que ele era um modelo. Né? Então, conhecer a vida de Paulo também é fundamental, e foi quem escreveu quase metade do Segundo Testamento. Não me distraio. Depois nós vamos ver em que palavras ele colocou isso. Muito interessantes também, nesse contexto do capítulo 3. Por enquanto, estamos apenas esboçando o livro. Capítulo 4, finalmente, o verso que nós lemos, mais um verso-chave, 4,13. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E também precisamos ver exatamente, já fizemos isso outras vezes aqui mesmo com os irmãos, em Londrina. Qual é o contexto em que Paulo colocou essa frase tão importante? Tudo eu posso em união com aquele que me fortalece. Então vamos esboçar os 4 capítulos. Cristo é meu viver, capítulo 1. Capítulo 2, Cristo é minha mente. Capítulo 3, Cristo é meu alvo. E capítulo 4, Cristo é meu tudo. Essa é a experiência cristã normal. Agora, irmãos, vamos ao livro, então, passo a passo agora, extraindo algumas lições conforme for possível. No capítulo 1, que tem esse foco, Cristo é nosso viver, gostaria de separar aqui alguns versículos para nossa instrução no assunto caminho da experiência espiritual. Primeiro, vamos para a oração de Paulo. Ela está ali no verso 9. Localize, por favor. 9 a 11. Primeira coisa interessante aqui, irmãos, é Paulo escrever suas orações. Você não acha isso interessante? Se você escreve uma carta para uma pessoa, que no caso ele escreveu para uma igreja, você pode até dizer para essa pessoa, ou para esse grupo, digamos assim, que você tem orado por eles e apresentado a eles diante do Senhor. Mas é uma coisa inusitada. Você escrever na sua carta toda a sua oração. Você não acha? Acho que você nunca fez isso com ninguém. Paulo escrevia as orações que ele fazia por aqueles por quem ele orava. E por que isso é tão interessante? Porque se nós estamos tocando a palavra inspirada de Deus, nós temos uma certeza. São orações do Espírito Santo. Porque estamos tocando a palavra inspirada de Deus. E toda a escritura é inspirada por Deus. Ele mesmo, Paulo, em Romanos 8, foi quem disse assim: não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então sabemos que cada oração de Paulo é um clamor do Espírito Santo, ou por pessoas, ou por assembleias. Né? Então é uma oração absolutamente espiritual, porque foi inspirada pelo Espírito Santo e compõe a palavra inspirada de Deus em cada letra, em cada palavra. Então, por isso elas são tão importantes. Então vamos ver essa intercessão de Paulo. Verso 9 ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Vamos devagar. O foco do capítulo 1 é Cristo é meu viver, ou para mim o viver é Cristo. Então, os versos que vamos separar aqui, Paulo está nos ajudando a compreender esse assunto, para mim o viver é Cristo. Então ele inicia essa epístola com essa carga pelos filipenses orando. Então ele diz
que o vosso amor aumente mais e mais. Essa oração é uma oração por maturidade de experiência cristã. Já que falamos a epístola aos Filipenses, tem essa ênfase, a experiência cristã normal. Então, pelo que Paulo está intercedendo pelos Filipenses? Para que eles tenham uma experiência cristã normal. É isso. Esse é o ponto. Experiência espiritual. Mas um dia precisamos nascer de novo para, como um neném, desenvolvendo essa experiência em Cristo. Viver em Cristo, para Cristo, por Cristo. E aí Cristo é a nossa cabeça e Cristo que pediu para o Pai para derramar o Espírito Santo, foi derramado para todo mundo, 2000 anos atrás. Qualquer um pode abrir o coração e ter Espírito Santo, para então se desenvolver essa experiência espiritual e edificar a Cristo, permitir a edificação de Cristo em si, com as circunstâncias do dia a dia, que não serão as circunstâncias de tudo bem, de uma boa vida, mas sim de uma vida em Cristo, que é a melhor possível, mas no mundo, passando as dificuldades do mundo. Até amanhã. Até amanhã não, hoje é quinta-feira, né? O feriado me atrapalhei. Então até hoje à noite, que nós temos a nossa live da vida espiritual, falando do despertamento espiritual também. Tá bom? Tchau, muito obrigado.